Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de Algoritmos de Monte Carlo e Cadeias de Markov. Vamos começar. Esse aqui é o roteiro para a aula de hoje. Nós vamos falar sobre três problemas, na verdade, três tipos de problema. Depois vamos falar de Monte Carlo e depois vamos falar da origem, a história da origem desse nome, Monte Carlo, e vou terminar falando um pouquinho sobre Monte Carlo na computação mais recentemente. Então vamos começar falando sobre um primeiro problema, um problema 1, que eu vou chamar aqui de problema de otimização. Então o problema é o seguinte: considere um espaço de estado discreto e bem grande. Por exemplo, todos os grafos rotulados com n vértices. Então cada estado é um grafo rotulado com n vértices, ok? E aí considere uma função que avalia a qualidade de cada estado. Uma função qualquer que vai dar um número para cada estado desse. Por exemplo, a distância média normalizada pelo número de arestas que o grafo possui, nesse meu exemplo de espaço de estados de grafos. Nosso problema é encontrar o estado que maximiza a função. Então, de todos os estados desse conjunto, né, que é bastante grande aqui, a gente quer encontrar aquele que tem um maior valor nessa minha função. Então, é um problema de otimização combinatória, se você quiser. Então, uma ideia que você poderia pensar é, bom, eu tenho esse espaço de estado, eu poderia avaliar cada estado desse, avaliar a função, né, em cada estado desse e encontrar o estado com maior valor. Então, esse algoritmo seria o algoritmo de força bruta e ele funciona. O problema dele é que ele é proibitivo para quando o espaço de estado é muito grande. Por exemplo, nesse caso de grafos rotulados, se você demorar 1 milissegundo inspecionando cada grafo, você vai demorar 1130 anos para inspecionar todos os grafos quando n, o número de vértices, é igual a 10. Então, imagina, né? Você esperar todo esse tempo para inspecionar todos os grafos com 10 vértices para encontrar aquele que maximiza essa minha função. Então, realmente, não vai funcionar esse algoritmo de força bruta. Vamos falar sobre um segundo problema, que eu vou chamar aqui do problema do somatório, e o problema consiste de um somatório com muitos termos. Então, imagina que o número de termos do somatório são todas as permutações de n cartas de um baralho. Então, cada possível permutação das n cartas vai ser um termo desse meu somatório. Agora, considere o valor das parcelas desse somatório. Eu gostaria de ter uma função que associa a cada parcela do somatório um número. Então, nesse meu exemplo de cartas, o número poderia ser 0 ou 1, uma coisa bem simples, indicando se você consegue vencer ou perder um jogo de cartas, dado a permutação das cartas. E aqui nesse exemplo não há aleatoriedade, ok? O que vai dizer se você vai ganhar ou perder é a permutação das cartas. Então, eu gostaria de considerar esses valores, né, de 0 ou 1, para cada parcela do somatório. Então, qual é o problema? O problema é calcular o valor do somatório, nem que seja de maneira aproximada. Então, isso aqui, nesse meu exemplo, daria para a gente o número de permutações das cartas do baralho que ganha o jogo. Então, de novo, você poderia estar pensando, é só desenrolar o somatório, passar por todas as parcelas, avaliar quais são 0 e quais são 1s e resolver o problema. Então, esse é o algoritmo de força bruta e ele de fato funciona, mas de novo ele vai ser proibitivo. Nesse meu exemplo aqui de cartas do baralho, né, se você tiver n cartas, o número de permutações é n fatorial, o que significa que se n for tipo 50, vai ser praticamente impossível, né, você conseguir passar por esse número de parcelas, 50 fatorial. Então, força bruta aqui não vai funcionar. Vamos falar do terceiro problema, e vou chamar aqui esse problema de problema da amostragem, e aqui eu vou ter um espaço amostral discreto e bem grande de novo, e aí só para dar outro exemplo, pensa em todos os trios de amizade do Facebook. Né? Todos os trios de pessoas que são amigos entre si. Você é amigo dele, ele é amigo do outro e o outro é amigo de você. Todos esses trios no Facebook, pensa nesse espaço, ok? E aí considere de novo uma função que vai associar a cada objeto desse espaço um peso. Tá? No nosso exemplo de trios, poderia ser o número de mensagens trocadas, né, no Messenger lá, pelo trio. Bom, e o problema é escolher aleatoriamente um objeto
desse meu saco de objetos com probabilidade proporcional ao peso. Bom, força bruta seria enumerar todos os objetos para escolher de maneira aleatória, né, o objeto proporcional ao peso. E, de novo, esse algoritmo não vai funcionar, né, porque se você pensar em todos os trios de amizade do Facebook, esse número é muito, muito grande, não tem como a gente enumerar todos esses trios. Então, como é que a gente vai resolver esse problema de amostragem? Bom, o que eu quero dizer é que técnicas de Monte Carlo resolvem todos esses problemas. O problema de otimização, o problema de calcular somatório e o problema de amostragem podem ser resolvidos com métodos de Monte Carlo. Então, Monte Carlo é o nome que a gente dá a um conjunto de técnicas para atacar problemas desse tipo, de otimização, somatório e amostragem. Essas técnicas são chamadas de algoritmos de Monte Carlo ou métodos de Monte Carlo. E não há uma definição geral e bem definida do que seja um método de Monte Carlo, ok? A gente tem sim muitas técnicas e muitos algoritmos que foram definidos aí nos últimos, você vê aí, 80 anos, desde quando essas ideias começaram, ok? E uma coisa que gruda ou que cola todos esses algoritmos de Monte Carlo ou métodos de Monte Carlo é o fato deles todos usarem aleatoriedade. Então a ideia central por trás do método de Monte Carlo é usar algo de aleatório para conseguir computar. A gente vai usar chance para computar. E essa ideia de usar chance para computar é central na computação moderna. Vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda na aula de hoje. E é por isso que Monte Carlo está de novo na moda, por causa do uso da aleatoriedade na computação moderna para computar coisas. Muito bom. Vou falar um pouquinho sobre a história da origem desse nome, né, Monte Carlo, e a história é bem engraçada. O Lam estava se recuperando de uma doença no hospital e ele fica pensando, né, sobre as chances dele ganhar o jogo de paciência. Então, aquele jogo de cartas, né, de paciência, saber se você consegue fechar o jogo, né, ganhar ou não, ficar preso, né? Então, quais são as chances de você embaralhar o baralho e ganhar o jogo de paciência? Então, depois de fazer umas contas, basicamente jogando paciência várias vezes, ele sugere a ideia de jogar várias vezes para estimar essa probabilidade, estimar essa chance. Von Neumann, que era colega dele, vê o potencial por trás dessa ideia e desenvolve programas para implementar isso num computador. E é claro que ele não faz isso para estimar chances chances de você vencer paciência, mas sim em outros problemas, como, por exemplo, estimar a difusão de neutrinos e outros aspectos de reações nucleares, dentro do contexto do Projeto Manhattan. E esse projeto é o projeto que construiu, né, a primeira bomba atômica. Então, Metropolis, que fazia parte desse mesmo grupo de pesquisa, sugere esse nome de Monte Carlo, porque como o Projeto Manhattan era um projeto secreto do governo americano, né, essa técnica que eles estavam descobrindo tinha que ter um nome também secreto, um codinome. E esse nome passa a ser Monte Carlo. E por que Monte Carlo, né? Bom, Monte Carlo é o nome de um cassino em Mônaco, onde o tio de Ulam jogava. Tá? E esse cassino existe até hoje. Se um dia você for a Mônaco, você pode visitar o cassino de Monte Carlo, que empresta o seu nome, né, a essa técnica, a esses métodos que a gente vai tratar aqui na disciplina. Então, algoritmos de Monte Carlo, eles tiveram um papel central no Projeto Manhattan. A origem deles foi no Projeto Manhattan, porque eles são capazes de resolver problemas de otimização e de cálculo, como eu mostrei, de maneira relativamente eficiente. E, incrivelmente, esses algoritmos foram implementados em um dos primeiros computadores, né, de uso geral que a gente tem, que é o ENIAC, na década de 40, no final da década de 40. Então essa é meio que a história por trás desse nome Monte Carlo. E aí um ponto de inflexão para a técnica é esse artigo de 1953, de coautoria do próprio Metropolis e 4 coautores. E aqui engraçado porque os coautores são maridos e mulheres, ok? Eles publicam uma técnica geral, em 1953, de você computar coisas utilizando, digamos, a ideia de Monte Carlo. Essa ideia é generalizada e amplamente utilizada em diversos ramos da ciência, e esse artigo, depois um segundo artigo também, juntos
deram origem a esse nome de algoritmo de Metropolis-Hastings, que é um algoritmo que a gente vai ver aqui no curso na segunda metade, quando a gente estiver falando de cadeia de Markov. Bom, esse algoritmo, a revista da I3E, Computers in Science and Engineering, escolheu esse algoritmo como sendo um dos 10 algoritmos mais influentes do século XX, para mostrar aí a importância que esse algoritmo teve no desenvolvimento da ciência e da engenharia. A Metropolis-Hastings é usado em muitos contextos, em muitos problemas, na física, na química, nas geociências, na computação e por aí vai. Então, se você quiser saber quais são os outros 9 algoritmos mais influentes do século XX, você pode consultar a revista e ver lá a lista dos outros 9 algoritmos. Muito bom. Monte Carlo na computação tem tudo a ver. Aqui nós temos vou dar alguns exemplos de artigos científicos recentes que tem Monte Carlo ou MCMC no título. Então tem um aqui, An Introduction to MCMC for Machine Learning. Machine Learning, aprendizado de máquina, está super na moda. E muitas técnicas de aprendizado de máquina utilizam MCMC. E um dos coautores aqui desse artigo é ninguém mais, ninguém menos que o Michael Jordan. Não é o Michael Jordan do basquete, é o Michael Jordan, professor em Berkeley, que é um astro, um gigante aí, da área de Machine Learning e inferência estatística. Bom, aqui tem um segundo artigo, A Survey of Monte Carlo Tree Search Methods, e essa ideia de Monte Carlo para buscar em árvores, ela é fundamental em inteligência artificial, em jogos, e ela está por trás de diversos algoritmos que constroem maneira automatizada de jogar. Então vocês viram falar do AlphaGo, que foi um algoritmo, um programa que a Google construiu para jogar o jogo de Go, e por trás do AlphaGo tem lá um search tree, e um dos métodos que ele utiliza é o método de Monte Carlo. Então, Monte Carlo utilizando aqui o problema de decidir como fazer o computador jogar um jogo de maneira inteligente. Tem aqui um outro exemplo que sai de robótica. Então, Robust Monte Carlo Localization for Mobile Robots. O problema aqui é de o robô se encontrar num ambiente, ele não tem GPS, imagina um robô sem GPS, ele precisa se encontrar, ele tem só um mapa, e aí tem métodos de Monte Carlo para ajudar ele a se encontrar. E aí aqui um dos coautores desse artigo é o Sebastian Tern, que é um dos gigantes aí na área de robótica. Então são exemplos do uso de Monte Carlo na computação. Mais um exemplo aqui. Então um problema na área agora de visão computacional, problema de você segmentar uma imagem, e aqui de novo utilizando um método de Markov Chain Monte Carlo. Okay? Todos esses artigos eles têm centenas de citações, são artigos influentes, cada um numa área diferente, mostrando a abrangência do uso de Monte Carlo para resolver diferentes problemas. Okay? Então, tanto Monte Carlo como Markov Chain Monte Carlo, as duas coisas sendo utilizadas aqui nesses artigos, e eu escolhi esse só para ilustrar para vocês a abrangência do uso e artigos bastante citados, bastante renomados. Muito bom. Então agora eu vou falar um pouquinho de Monte Carlo na computação. Como eu comentei, ele é amplamente empregado em diversas áreas da computação, em geral para resolver problemas específicos, um problema específico daquela área. Por exemplo, o problema de segmentação de imagem em visão computacional ou o problema de localização de robô em robótica. Tá? Mas a computação também vem propondo algoritmos eficientes, Por que não a gente da computação contribuir com novos algoritmos de Monte Carlo, para você representar melhor o problema, entender ele melhor e construir algoritmos que sejam específicos para aquele problema, para resolver o problema em menos tempo. E por último, como eu comentei lá no começo da aula, Monte Carlo está muito na moda na computação, porque nos últimos anos a gente vem vendo uma mudança de paradigma. A gente vem computando, utilizando dados, a ideia de Big Data, de Data Science, dados, e aleatoriedade, métodos aleatórios para computar coisas. Quando você tem muitos dados, é difícil você computar coisas de maneira exata, de maneira precisa. Então eu abro mão da exatidão, abro mão do ótimo, para computar com aleatoriedade, com algum tipo de inferência, para poder conseguir responder perguntas num tempo razoável.
E Monte Carlo tem tudo a ver com isso. Monte Carlo tem tudo a ver com usar aleatoriedade para resolver um problema que, a princípio, não é aleatório. Né? O problema é um problema determinístico, como os 3 problemas que eu elenquei hoje, né? O problema de otimização, o problema de somatório e o problema de amostragem. Eles não têm nada de aleatório neles, ok, de amostragem tem, mas os outros 2 não têm. Eu gostaria de resolver eles utilizando um método aleatório. Então, Monte Carlo tem tudo a ver com isso. E é por causa disso que a gente está vendo, né, um ressurgimento de métodos de Monte Carlo em várias áreas da computação. Muito bom. Então, aqui na disciplina, o objetivo é entender essas coisas, entender os conceitos teóricos e as técnicas fundamentais que estão por trás de Monte Carlo. A gente quer entender a base que sustenta esses métodos. A gente não vai se aprofundar em nenhuma aplicação específica. A gente não vai falar de Robot Localization, ou vamos falar de Search Tree, tá? Vamos falar de algoritmos de aprendizado de máquina baseados em MCMC. Nós não vamos falar sobre isso. O que nós vamos fazer é falar da base, do geral. Em particular, para você poder entender Monte Carlo, você tem que entender a lei dos grandes números. Para você poder entender a lei dos grandes números, você tem que entender probabilidade. E, da mesma maneira, para você entender MCMC, então MCMC é Markov Chain Monte Carlo, você precisa entender o que significa ergodicidade. E para você entender a ergodicidade, tem que entender cadeia de Markov. Então, o objetivo da disciplina é meio que estudar o amarelo para a gente melhor entender o que está em azul. Eu quero que vocês percebam e entendam a base que está por detrás de Monte Carlo e a base que está por detrás de Markov Chain Monte Carlo. E, é claro, no seu projeto aqui para a disciplina, você vai ter que escolher um problema específico. E aí, no seu problema específico, você aprofunda e aplica isso no problema. Então, esse é meio que o objetivo aqui na nossa disciplina. Tá? Um âmbito, um aspecto mais conceitual e mais teórico. Muito bom, isso é tudo que eu tinha para a aula de hoje. A gente se vê aí na aula síncrona. Até mais tarde. Tchau, tchau.